Uma mansão da família Velton em um reino chamado Seldon. Observamos que dentro de um quarto há uma pessoa. Um garoto de cabelos cianos com olhos de cor esmeralda. Ele se levanta de sua cama. O menino afirma que havia tido um sonho estranho ultimamente. Descobrimos que esse garoto é Jamie Velton, o herdeiro oficial da família Velton. Mas também vemos um homem com suas roupas cheias de sangue. Uma voz ressoando pelo vazio dizendo que o selaria. O homem está debaixo de um círculo mágico. Ele diz que nem mesmo os deuses conseguem o derrotar e a única coisa que conseguem é o selar. Os deuses riem e dizem que isso é bastante engraçado. O homem diz que quando despertar as suas luzes morrerão na escuridão, e que eles não vão partir de forma pacífica e vão pedir para morrer. Os deuses dizem que esperarão por esse momento chamando o homem de Diablo Volpir, mas por agora o homem ficará preso pela eternidade. Vemos que esse garoto é a reencarnação de Diablo Volpir. Quando reencarnou, nasceu em uma família bastante carinhosa. Quando acordou, não entendeu muito o que estava acontecendo, mas percebeu que nasceu como um nobre chamado de Jamie Velton. Nosso protagonista, olhando pela janela, dá um suspiro, pois esse seria um dia bastante cansativo. Uma empregada chega chamando Jamie de jovem mestre. Sendo educado, o garoto a dá bom dia. Ela pergunta o que seu jovem mestre está fazendo acordado tão cedo. O menino diz que apenas estava observando o céu. A empregada fala que observar o céu é ótimo, mas o seu pai e sua mãe estão a esperando. Os dois caminham em direção à sala de jantar. Em sua mente, o garoto diz que lá vai ele de novo. Vemos que sua família está na mesa chamando o protagonista para jantar. Observamos que o protagonista esconde a sua verdadeira personalidade. Sentando na mesa, sua mãe fala que os seus dois filhos são lindos. Ela imagina que os seus filhos são assim por terem puxado o pai. O garoto diz que seu pai é um mestre espadachim e o chefe da família Velton. Nosso menino fala que mesmo que seu pai tenha esse título impressionante em sua frente, ele é só mais um pai carinhoso. Nos é apresentada a sua irmã. Ela é a segunda filha e seu nome é Sarah Velton. Jamie continua se divertindo com a sua família bem carinhosa, mas por trás disso diz que isso é muito cansativo. Chegando em seu quarto, vai em direção à sua cama, se jogando nela. Diz que nunca vai conseguir se acostumar com os seus pais serem tão carinhosos. Mesmo assim, ficou melhor quando cresceu, pois quando era pequeno não aguentava tanta melosidade. Um monstrinho preto aparece e Jamie diz que está muito fraco, mas fala que renascer o deu uma nova oportunidade. Esmagando o monstro, o protagonista fala que descobriu que nesta era os deuses ainda existem. Jamie diz que os deuses ainda estão sugando os seus fiéis como se fossem parasitas. O protagonista fala que magia negra não existe nesta era, além de que o tempo está ao seu lado. O garoto diz que os deuses continuam arrogantes, mas com certeza se tornará forte. A empregada abre a porta e fala que está na hora de Jamie ler livros infantis com a madame. Sendo bastante elegante, diz a babá que já está indo. Nosso menino fala que quando tem que agir de forma fofa dá vontade de ser selado novamente. Caminhando em frente à sua mãe, Jamie se abaixa e pergunta o que iriam ler hoje. Sua mãe e irmão o abraçam dizendo que Jamie é muito fofo. Elas falam que o título do livro é O Grande Mago Ennis. A madame senta no meio, enquanto seus filhos sentam nas laterais. Passando um tempo, a sua mãe termina de ler a história e pergunta se foi uma história divertida. O garotinho fala que quer ser como o grande mago Ennis. Surpreendentemente, sua mãe diz que Jamie já havia derrotado os seus 3 professores. Ela fala que o seu pai traria o melhor mago só para ser o seu professor. Saindo da sala, sua mãe pergunta se ele iria para a biblioteca e Jamie responde que sim. Sendo fofa, sua mãe fala para ele não ler muito e brincar depois. A cara do garoto é de querer ir embora. Mesmo assim, dá um abraço na sua mãe. Ela fala que o seu filho é tão precioso e complementa dizendo para Jamie brincar com ela. Em sua mente, o protagonista grita falando para sua mãe parar com isso. Na biblioteca, Jamie está lendo um livro sentado em uma cadeira. Fechando o livro, diz que leu isso pois é o último livro sobre respiração de mana, mas não foi nada útil. Olhando para os cantos da biblioteca, diz que talvez esteja na hora da refeição. Saindo da biblioteca, acaba se deparando com alguém. O velho que está ali diz que o Conde Velton usou um artefato de alto nível como decoração. Olhando atentamente, o garoto pergunta quem é essa pessoa. O senhor diz olá. Jamie fala que esse velhote tem uma quantidade tremenda de mana. Ainda diz que talvez esse cara pode ser um mago de 7ª classe. O garoto pondera pensando se o velho poderia ser um intruso. E então pergunta quem seria ele. Vendo que não obteve resposta, começa a expandir a sua mana, dizendo que não poderia deixar qualquer um entrar. Os dois se observam por um tempo, mas o garoto fala que o velho está tentando medir o seu potencial. Seus 2 dedos começam a emanar uma magia e Jamie fala que não está gostando desta situação. O velho diz que o garoto é bem mais impressionante que os rumores. Então o senhor fala que está um pouco curioso e que por hora vai testá-lo. O garoto fica bravo pois o velhote queria o testar. Jamie é o Diablo Volpir que estava fazendo os deuses tremerem de medo, mas agora um velho acha que é superior, lançando a sua magia em direção ao senhor de idade. Mesmo estando fraco, o garoto pensou que isso seria o bastante. Logo no meio do caminho, a sua magia some. Jamie fala que não funcionou como esperava, mas não esperava que isso nem causasse dano. O senhor está muito impressionado e pergunta se isso é uma magia de uma criança de 9 anos. Gritando
fala que isso foi uma boa tentativa, mas agora seria a sua vez. Uma magia bastante forte vai em direção ao garoto. Jamie fala que isso é impressionante, mas essa magia não é direcionada a ele. O cara fica em alerta, pois mesmo lançando essa magia o moleque não havia nem piscado. Então vemos que o pai de Jamie chegou defendendo a magia. Ele diz que o senhor foi longe demais e pergunta se Jamie está bem. Sendo manhoso, o garoto fala que está bem. Com bastante raiva, o conde diz que vai ter uma conversinha com o Marquês e o velho diz que Jamie é bem tímido perto de seu pai. Limeu começa a rir falando que isso é muito divertido, e o velho diz que está com muita inveja do conde. O pai de Jamie pergunta se ele estava louco. Mais tarde, no mesmo dia, observamos que o conde e Limeu estão em uma sala sozinhos. O conde pergunta como ele podia atacar o seu filho e complementa dizendo que Jamie é o seu herdeiro. Tomando o chá, o velho fala que sabia disso. Emanando a sua aura, Velton diz que se ele sabia disso porque ainda assim atacou seu filho, mas o velho pede para ele se acalmar. Então pergunta o quanto o conde sabe sobre o seu filho. O mesmo não entende a pergunta. Se gabando, o velho diz que o filho do conde é um gênio. Velton diz que foi por isso que o chamou, mas do nada ele atacou Jamie. Então o velho fala que não vai aceitar ser o professor dele. Nos é explicado que o Marquês é um grande mago de 8ª classe. E se alguém como ele não o aceitou, então talvez filho não seja tão talentoso. Limeu começa a explicar que não pode aceitar ser o professor dele, pois não consegue lidar com o garoto, e explica que o rapaz conseguiu ler toda a sua magia em um piscar de olhos. Em sua mente, o conde diz que isso é impossível mesmo que seu filho seja um gênio. Então o senhor fala que em 1 milésimo de segundo Jamie descobriu que a sua magia não era direcionada a ele. Além disso, neste momento o menino não havia esboçado nenhuma reação. O senhor continua explicando que Jamie já é um mago de 3ª classe. Aquele gênio é um projeto de monstro e não precisa de um professor. O velho só diz para o conde apoiar o seu filho, e com certeza no futuro ele se aperfeiçoará ou talvez se torne um mago de 9ª classe. Por um breve momento, o conde fica calado após ouvir isso. Sem acreditar, ele diz que talvez o seu filho possa se tornar um mago de 9ª classe. Se levantando do sofá, o velho pede desculpas por atacar Jamie. Olhando para o teto, Limeu diz que uma tempestade vai acertar o mundo inteiro. As coisas se tornaram bem divertidas. Após o velho sair da sala, o pai de Jamie parece ter um grande ar de preocupação. Dentro do quarto, o garoto fala que seu dia foi cansativo, pois a sua mãe soube que o velho o atacou. Vemos que a sua mãe ficou um pouco preocupada com ele. Jamie se pergunta quantas horas ficou sendo acariciado pela sua mãe. Além de que desta vez viu uma magia extremamente interessante. Essa magia não seria tão ruim na dinastia mística. E mais que isso, viu seu pai, o conde Argeno Velton, em ação. Jamie sabia que ele é forte, mas não tão forte, e ainda fala que ele é digno de ser o seu pai. Na cama do garoto, o velho pergunta o que é tão engraçado. O garoto não entende muito bem a situação e só observa. Limeu pergunta o que Jamie estava pensando para nem perceber que ele está ali. Um grito ressoa por toda a mansão. No chão, o garoto pergunta o que o velho está fazendo ali. Rindo, ele diz que Jamie é realmente uma criança por ficar tão surpreso. Nosso menino questiona como o velho havia entrado em seu quarto. Sem parecer uma grande coisa, Limeu diz que se teletransportou. O velho fala que na frente do seu pai Jamie é bem fofinho, mas em sua frente é outra pessoa. Jamie pergunta se família e estranhos são iguais para ele. Limeu fala que é uma pena, pois se suas habilidades fossem um pouco maiores, poderia ter um X1 digno. Com a sua magia, o velho tira uma espécie de livro e diz que isso é um presente. O protagonista pergunta do porquê o velho está dando isso. Limeu diz que a magia do garoto é muito antiga, então está dando o livro. Em sua mente, Jamie fala que isso é muito humilhante, mas o velho pergunta se o garoto ficou muito tocado pelo presente. Limeu diz que esse livro contém magias que ele mesmo criou. Então Jamie abre o livro. O velho diz que tem muita esperança que Jamie se torne um grande mago. Desaparecendo, se pergunta como será que o garoto vai estar quando reencontrá-lo. Jamie fala que com certeza irá superar quaisquer expectativas. Lendo o livro, Jamie observa que a maneira mais útil de absorver mana em seu coração é respirando. O garoto fala que o velho chamou a sua magia de antiga, então se perguntou se ele é tão incrível para dizer isso. Mas olhando para o livro, fala que isso é muito interessante. Mesmo assim, o menino fecha o livro dizendo que esse assunto é muito difícil de abordar, pois tem que sentir cada partícula de mana para absorver ela pela pele, e para fazer isso tem que ser muito preciso. Se levantando da cama, Jamie diz que o velho mostrou algo divertido, e terá certeza de devorar cada fração desse conhecimento. Então por hora vai precisar usar isso. O bicho que parece um morcego aparece, pousando no ombro do garoto. Jamie pede para o morcego quebrar um pouco de mana. Fechando o olho, o morcego se concentra. Repentinamente, ele abre os olhos. Um tipo de neve azul começa a cair. Vemos que Jamie pediu para o morcego quebrar mana, pois assim é bem fácil de absorvê-la. Sem o Black isso seria bem mais difícil. Jamie diz que Black foi com quem fez um contrato de alma. O garoto fala que seu corpo tem um limite de mana que pode absorver, mas para resolver isso, é só armazená-la em lugares diferentes de seu corpo. No outro dia, na mansão Welton,
Empregada e o Conde Velton estão parados na frente do quarto de Jaime. Vemos que a empregada está muito assustada. Ela diz que a mana do jovem mestre está voando ao seu redor. O Conde fala que sabia que o Marquês deu algo para Jaime, mas mesmo assim, o seu lindo filho tinha um talento desses escondido. O Conde diz à empregada que por hoje é melhor deixar Jaime assim. No corredor, o Conde fala que o seu filho é um mago e talvez isso seja influência da família de sua esposa. Já em outro dia, Jaime está juntando mana em seu corpo, despertando de seu treinamento. Ele se levanta e diz que conseguiu. Jaime fala que quebrar mana foi difícil no começo e talvez o seu limite por agora seja um mago de 4ª classe. O garoto diz que é uma pena, pois achou que conseguiria ir até a 5ª classe. Black fala com Jaime e o garoto diz que não tem nenhuma intenção de modificar este corpo. O morcego fala mais alguma outra coisa, mas Jaime diz que já entendeu. Apontando para Black, o protagonista lança um feitiço de invisibilidade. Jaime diz para o morcego esconder a sua presença, pois irá se encontrar com o seu pai. Olhando para cima, o garoto fala que é impossível que ele consiga notá-lo. Em outro cômodo da casa, vemos o Conde conversar com alguém. O cara fala sobre ele ter aceitado a sua religião no território Velton, mas o patriarca responde que isso poderia ajudar alguns moradores locais. O representante da religião pergunta o que isso significa, e o Conde fala que só buscou o melhor para o seu território e a religião Genis poderia ajudar. O cara percebe as intenções do Conde, que é não tratar os seus cidadãos como parte da religião, e o mesmo diz que ele deve estar muito ocupado, por isso irá terminar a conversa, e complementa falando para ele estar seguro no caminho de volta. Quando o cara sai, a expressão do Conde muda rapidamente. No lado de fora, Jaime estava observando toda a conversa. O garoto começa a descrever os detalhes da vestimenta do cara. Jaime começa a enlouquecer perguntando do porquê a igreja Genis está em seu território. Ele pergunta do porquê repentinamente seu pai permitiu essa religião em seu território. O garoto diz que não pode permitir isso. Jaime começa a bolar um plano, mas por hora vai falar com o seu pai. Na sala, fica conversando com o Conde enquanto toma um chá. Seu pai fala que ele realmente gosta de magia, enquanto o protagonista concorda, olhando para Jaime com um olhar de preocupação. O garoto pergunta o que houve. Seu pai diz que esperava que Jaime crescesse como um menino normal, mas infelizmente o garoto já tinha muitos talentos. O Conde diz que a vida de um gênio não é fácil. Quando uma criança mostra talento, todos aplaudem, só que quando essa mesma criança falha, essas mesmas pessoas o atacam. O Conde fala para Jaime que ele pode desistir o momento que quiser da magia. Sorrindo, o garoto diz que nunca irá desistir da magia. Seu pai pergunta se isso é realmente uma criança de 9 anos. O Conde diz que já pode sentir uma quantia gigantesca de mana vinda do corpo de seu filho. Ele pensa muito, pois a mana só pode ser absorvida pelo coração. O Conde pergunta se Jaime já havia dominado o livro que Limeu deu. O garoto diz que sim, além disso, em sua mente fala que melhorou as técnicas dele também. Por hora, o Conde fica extremamente assustado com essa afirmação, e se pergunta o quanto essa criança melhorou em apenas um dia. Então fala que seu filho com certeza se tornará um mago de 9ª classe. Em sua mente, o Conde diz que o talento do seu filho é assustador. O garoto pergunta o que há de errado. Seu pai fala que está extremamente orgulhoso. Levantando da cadeira, ele dá um carinho na cabeça de seu filho. Então pergunta o que é essa coisa na cabeça de Jaime. Claramente vemos o protagonista assustado, pois não esperava que ele iria conseguir vê-lo. Isso era para ser impossível, pois tem certeza que aplicou corretamente a invisibilidade. Ele se pergunta o quão poderoso deve ser o seu pai. Mentindo para o Conde, Jaime diz que o escondeu, pois pensou que seu pai ficaria surpreso. Correndo para abraçar o seu filho, o Conde fala que com certeza ficou surpreso, já que o talento dele é descomunal. Saindo daquela sala, nosso menino pergunta por que essa casa está tão cheia de amor. No meio da cidade, vemos várias pessoas. Nosso pequeno herói chama Black, aparecendo em cima de sua cabeça. Jaime fala que vai se certificar de saber o motivo da igreja ter ingressado neste território. Black consegue se transformar em asas, assim fazendo o garoto voar. Duas pessoas estão conversando sobre um plano que o seu chefe havia planejado. Um cara chamado Philip fala que não sabe em que estão se metendo. Outro cara diz para Philip que ele está sacrificando metade da organização para ganho próprio, e continua falando que o Conde só permitiu a organização se eles não quebrassem a linha. Philip diz que se eles tiverem sorte, podem escapar sem nenhum dano. Jance fala que a realidade pode ser bem diferente. Ele diz que o Conde ama os seus filhos, e se ele descobrir que estão usando crianças em tráfico humano, provavelmente neste momento o submundo deste território será varrido. Philip fala que seu chefe deve ter confiança em não ser pego. Jance diz que isso não tem ao menos sentido e fala que esse cara está tentando esconder algo de um mestre da espada. Philip então pergunta se agora quer denunciá-los e fugir. Jance fala que prefere apenas fugir e Philip concorda com a opinião. O cara pergunta se Philip tinha
tinha algum plano, e o mesmo diz que é tentar não morrer. Vemos que enquanto eles conversam alguém está os observando. Com um olhar sombrio vemos que é Jamie. Os dois ficam assustados e perguntam quem é o garoto. O mesmo diz que isso é interessante. Jance diz que se ele não iria responder, então merece morrer aqui e agora. Philip com uma faca tenta acertar a sua lâmina em Jamie. Inesperadamente os dois erram. Eles se perguntam aonde o garoto estava. Uma voz sombria chama eles de novatos. Voando como se fosse um fantasma, Jamie diz que eles estavam conversando sobre algo interessante e gostaria de ouvir detalhes. O garoto lança uma magia nos dois. Mais tarde, no mesmo lugar, os rapazes estão sentados quietos contando o que havia acontecido. Jamie fala que isso é bastante nojento e esse é o crime que o seu pai mais despreza, e pergunta o que esses idiotas estavam pensando quando fizeram isso. Nosso pequeno monstro diz que já está puto com os deuses, pois eles estavam mexendo com os humanos, e não entende do porquê o chefe desses dois aceitaram esse tipo de proposta. Olhando para os dois ajoelhados, em cada um o protagonista lança uma magia com uma só ordem: correrem para a residência do conde e contar tudo o que aconteceu. Como zumbis, eles se levantam. Jamie fala que essa manhã terá uma pequena confusão. Enquanto os dois estão indo, Jamie diz para Black que eles deveriam voltar. Quando as asas são formadas, uma pessoa é jogada para longe. Jamie fica atento. Vemos Philip sendo jogado contra a parede e cuspindo um pouco de sangue. Olhando para o lado, o garoto não vê ninguém. Enquanto isso, os dois estão no chão machucados. Um cara grita xingando alguém. Jamie observa 4 pessoas. Ele pergunta como eles podiam fazer isso com as pessoas que está controlando. Um círculo de mana aparece atrás de Jamie. Apontando ela para os dois caídos, ele manda eles cumprirem a sua tarefa antes de caírem mortos. Um cara chamado Diane manda os seus comparsas pegarem Jamie e grita dizendo que se não obedecerem irão morrer. 2 capangas pegam os que estavam caídos no chão. Philip, em meio à comoção, pede para alguém o salvar. Observando a cena, Jamie chama o cara de escória. Gritando, ele pergunta com quem o garoto acha que está falando. Buracos começam a aparecer enquanto Honey grita para o protagonista morrer. Apenas mais um lunático diz que ama fazer isso. Preparando uma magia, pede para o garoto deixar ele ouvir mais um pouco os seus gritos de morte. Nosso menino cai no chão carbonizado, e um cara aleatório pergunta o que Annie havia feito. Ele, sem entender nada, diz que jura que atacou o jovem. O meninão pergunta se é só isso que ele tem. Pulando para trás, Jamie pergunta se isso é divertido. Então novamente pergunta se foi divertido matar os seus próprios subordinados. Honey questiona quem é ele e pergunta do porquê não morrer. Além de não entender o que é essa aura sinistra que fica em volta dele. Debochando, Jamie diz para Annie parar de agir como um louco quando se é apenas um mago de 3ª classe. Annie chama Jamie de pirralho e grita que vai o matar assim, invocando uma gigantesca magia de fogo. O cara fala que isso não é nada comparado a uma magia de 5ª classe, mas é capaz de matar alguém e não deixar rastros. De novo grita para Jamie morrer. Em uma névoa sombria, o garoto fala que vai dizer como a mente humana funciona. Aqueles que são fracos se sentem intimidados pelos fortes, por isso gostam de brincar com seus inimigos. Annie se ajoelha e logo cai de bruços no chão. O pessoal que está no local não acredita que Jamie derrotou o cara tão facilmente. Então dizem que ele é um monstro. Levantando a mão, nosso monstrinho diz que eles são azarados. Uma magia negra se aproxima do resto deles. Quando o protagonista fala apagar, o cara é sucumbido pela escuridão. Olhando para o corpo do mago, pegando a sua cabeça, Jamie fala que tem algumas perguntas para ele responder. Babando, ele responde que irá falar tudo. E quando termina de falar, o garoto diz que não é tão diferente do que ouviu antes. Jamie se pergunta o que deveria fazer com este cadáver. O garoto fala que normalmente transformaria ele em um zumbi, mas com certeza não duraria muito. Jamie diz que não terá escolha. Ele fala que um mago de 3ª classe está repleto de mana. Usando a sua magia negra, Jamie pede obrigado pela refeição. Depois de ter terminado, ele diz que isso não foi nada mal. Passando um pano na boca, o garoto fala que foi um pouco ruim, pois tinha bastante impureza na mana. Olhando para Philip, Jance, o protagonista, pergunta o que eles fariam. Jamie diz que ressuscitou eles dos mortos, só que provavelmente não ficarão assim por muito tempo. Black aparece e o protagonista diz que Jance e Philip têm coisas a fazer, por isso não pode deixá-los morrer. Jamie fala que faz um tempo desde que não usa a necromancia. O garoto diz que a partir de agora esses dois serão os seus servos fiéis. Nosso herói fala para eles viverem uma vida além da morte e pede para Black o ajudar. Vários raios começam a surgir e Jamie diz que agora vai começar. Recitando o feitiço, Jamie diz para eles abandonarem as suas vidas e se erguerem. Philip está sendo tomado por eletricidade. O garoto diz que uma vida imortal está esperando por eles.
deles. E complementa falando que Jance e Philip devem passar além da morte. Então grita para os pecadores irem até ele. Philip começa a gritar, enquanto Jance sente uma grande angústia, mas o protagonista apenas os observa. Vemos que os dois estão saudando Jamie falando que estão preparados para suas ordens. O protagonista pergunta se há algo de errado, e não entende do porquê ainda tem fumaça preta em volta deles. Black fala algo para Jamie. O mesmo não entende nada e pergunta o que tem de errado, mas já que o morcego havia feito tudo perfeitamente, não deveria se preocupar. Ponderando sobre a situação, o protagonista diz que provavelmente errou quando foi fazer a necromancia. Jamie fala que não pode usar os seus servos desse jeito, e talvez só deve se descartá-los. O garoto diz que com essa fumaça não daria para eles irem em lugares públicos. Repentinamente, Black morde a bochecha de Jamie. O garoto pergunta a Black como ele ousa morder a bochecha de seu dono, subindo na cabeça de Jance. Jamie entende o que Black está querendo dizer. Vemos que o morcego começa a comer a fumaça negra. Depois de comê-la, o mesmo cospe tudo. Olhando para eles, Jamie diz que com certeza agora dará para usá-los. Vemos que o morcego está no chão com um pouco de dor por ter comido a fumaça. O protagonista fala para Black que ele fez bastante coisas por hoje. Jamie diz que agora dará nomes e consciência para os seus subordinados. Jance agora tem o nome de Azar. Philip agora se chama Raíza. Repetindo as mesmas palavras, Jamie manda eles despertarem. Os dois parecem ficar em alerta. Eles ficam um pouco confusos. Jamie entende o que está acontecendo e diz que dará um tempo para os dois se recuperarem. Algumas horas depois, vemos Azar entendendo o que acabou de acontecer. Ele fica bastante assustado porque Jamie parece ter em média 10 a 9 anos. Ele fala que esse garoto é exatamente como a pessoa que leu em um livro quando era pequeno. Jamie questiona o que há de errado. Então pergunta a Azar se ele acha que o mesmo é um Lorde Demônio. Raíza sente uma angústia. Então grita dizendo que não sabe quem é Jamie, mas com certeza ele não é humano. Nosso menino olha para Raíza dizendo que seus olhos não são de alguém que quer obedecer o mestre. Ele fala que isso provavelmente aconteceu por causa de seu erro. Com um simples movimento de mão, Raíza vai de encontro com o chão. Gemendo de dor, Jamie se aproxima. Então diz que desta vez irá o perdoar, mas da próxima com certeza garantirá a sua morte. Assustado, ele fala que entendeu o recado. Jamie manda Raíza manter isso em mente. O garoto diz que isso significa ter um contrato de alma, querendo eles ou não. Enquanto o contrato estiver de pé, a vida de Raíza e Azar será de Jamie. Ele fala para eles que o mesmo não é um Lorde Demônio. Azar pergunta o que Jamie é. Sendo fofo, o garoto diz que é um mago das trevas. O protagonista começa a explicar que o trabalho deles é investigar a Igreja Genis. Os dois dizem que com certeza conseguirão fazer este trabalho. Jamie complementa dizendo para trazer uma pessoa que saiba do tráfico humano. Raíza olha para onde Jamie estava. Eles veem que o garoto não estava mais lá e diz que finalmente ele se foi. Azar pergunta a Raíza se eles devem ir e o mesmo fala que as ordens de Jamie são absolutas. Em uma rua escura, Black parece reclamar com Jamie por ter deixado os dois sozinhos. Jamie diz que eles vão ficar bem, além de que seu pai saberá sobre o tráfico humano. Black morde a bochecha de Jamie e ele fala que não pode deixar isso acontecer em seu território, pois será dele no futuro. O garoto fala que já está tarde, então vão voltar para a mansão. Repentinamente, um menino esbarra em Jamie. Ambos no chão, o protagonista não entende o que acabou de acontecer. Jamie vê e fala que uma criança havia esbarrado nele. O garoto fala que ele também é uma criança. Em sua mente, ele diz que se esqueceu que agora é uma criança. Então fala para o menino tomar cuidado. O garoto fala que Jamie parece um adulto e isso o irrita, pois ele nem tem um fio de cabelo branco. Em frames de segundos, Black sai da cabeça do protagonista. Os dois não entendem o que acabou de acontecer. Desconfiado, o garoto olha para o protagonista. O mesmo percebe o que aconteceu e Black fez isso pois o menino havia insultado a sua cor. Jamie pergunta ao mascote se ele tinha perdido a cabeça para fazer isso. Com um olhar frio, Jamie manda o garoto tomar cuidado com a sua boca se não quiser morrer. Correndo, o menino pede desculpas. Jamie pergunta se Black agora está satisfeito, e o mesmo parece ter adorado isso. Nosso menino diz que agora deve voltar para sua casa rapidamente. Mais tarde, dentro do quarto, vemos que ele está dando uma dura em Black. O mesmo tenta falar algo, mas ele fala que não entende de onde Black aprendeu a agir desta forma. Se jogando em sua cama, Jamie fala que está exausto. Então complementa que a sua vida foi pacífica, mas a partir de agora as coisas irão mudar. Em sua mente, Jamie diz que não esperava que logo o Deus que mais odeia iria aparecer em seu território. Olhando para o teto, o garoto fala que não importa quantos seguidores Genis tenha, ele irá perseguir todos. Em algum local do território Velton, Azar pergunta onde estava o seu irmão mais velho. O cara com quem ele está falando diz que não acredita que o mesmo está vivo. O moleque fala que Annie falou que iria matar Azar e Raíza com as próprias mãos, então novamente pergunta como ele está vivo, dando um tremendo de um soco. Azar diz que não iria perguntar de novo. O cara então fala que não sabe onde o irmão mais velho está. Raíza chega e pergunta se isso é verdade. Quando não obtém a resposta, ele novamente pergunta se isso é verdade. Claramente o outro cara diz que isso é verdade e poderia até perguntar para os outros. Pensando, Raíza fala que precisa do chefe para cumprir as ordens de seu mestre. Olhando
olhando fixamente para o moleque. Raíza pergunta onde ele acha que o chefe está. O cara diz que o chefe gosta de bebidas e mulheres e provavelmente deve estar em um bar. Azard fala que isso é um bom ponto, então Raíza diz que agora vão procurar o chefe em bares. Quando o cara iria dizer que ainda está a salvo, Azard lança um soco contra a sua mandíbula. O mesmo diz que pode levar esta pessoa para o mestre, pois ele pode ser útil. Azard pergunta a Raíza se deve amarrá-lo na floresta. Raíza diz que é melhor colocá-lo dentro do armazém que tem em sua casa. Mais tarde, no mesmo lugar, uma pessoa parece abrir a porta. Após abri-la, ele se depara com vários cadáveres, caminhando entre eles. O menino se pergunta o que diabos aconteceu ali. Ele pondera sobre todos estarem mortos. A criança fala que achou que ia apanhar pois não completou a sua missão, mas agora não tem ninguém para o bater. Então complementa que deve sair do local pois alguém pode chegar e colocar a culpa nele. No outro dia, Jamie acorda dizendo que ainda está um pouco cansado. Ele se pergunta se hoje terá mais problemas. Jamie anda no corredor da mansão. Enquanto está andando, ele fala para Black que vai cancelar a sua invocação pois seu pai consegue sentir a sua presença. Chegando na sala de jantar, Jamie pergunta se o seu pai e mãe dormiram bem. Seu pai o dá bom dia. Jamie pergunta onde está a sua mãe. Vemos que ela aparece atrás dele. O garoto diz que não percebeu que a sua mãe estava se escondendo, mas claramente na realidade ele sabia. Sua mãe pergunta se o seu pequeno havia se assustado, e Jamie fala que sim, mas foi divertido. Ela diz que seu filho é bem-humorado. Ele fala que é melhor começar a comer. A sua irmã e mãe o abraçam dizendo que Jamie é muito fofo. Depois desse ocorrido, a família começa a jantar. Jamie olha para sua mãe apertando as bochechas de sua irmã. Ele diz que também quer apertar essas bochechas fofas. Quando percebe o que havia pensado, bota a sua cara no prato, então fala que talvez se acostumou com esta paz. Após terminarem de comer, seu pai fala que algo vai acontecer amanhã. Jamie pergunta o que irá acontecer. O conde pergunta a sua esposa se ela não havia contado para Jamie. A mesma diz que acabou se esquecendo pois ficou muito preocupada com ele. Ele percebe que ela está falando do incidente em que Jamie começou a quebrar mana ao seu redor, e provavelmente sua mãe deve ter sofrido com isso, julgando a sua personalidade. Se sentindo culpado, Jamie pede desculpas. Sua mãe fala que está tudo bem pois nada aconteceu, mas se ele continuar a se esforçar deste jeito, acabará colapsando de preocupação. Novamente Jamie pergunta o que irá acontecer amanhã, e ela diz que amanhã eles irão participar de um baile. Esse baile foi organizado por seu pai, e o conde Simon, então a maioria dos nobres do Império vai comparecer. Ela diz que está animada pois verá o seu filho e filha tão arrumados. Jamie fica desamparado pois o seu precioso tempo livre irá desaparecer. Mais tarde, no mesmo dia, Jamie chama por Black. Nosso menino diz que agora irá encontrar aqueles dois. Já em outro lugar com Azard e Raíza, eles percebem que seu mestre acaba de chegar. Jamie pergunta se os dois já fizeram o que ele pediu. Raíza fala que não encontrou nada sobre a igreja Genis, pois eles se estabeleceram na cidade faz pouco tempo. O protagonista pergunta onde está a outra coisa que pediu. Azard entrega o moleque de antes amarrado e com sua boca tampada. Quando o cara vê Jamie, percebe que ele é o herdeiro da família Velton. Raíza começa a explanar tudo o que o cara havia feito e complementa falando que ele é um membro do círculo interno. Azard diz que fez perguntas a ele, mas o cara não sabia de nada, e Jamie fala que agora irá o interrogar. Ele pede para Azard tirar o pano que está na boca dele. Quando tira, o moleque grita dizendo que não sabia de nada e pede para o deixar viver. Jamie o chama de criança e o cara pergunta que calafrios são esses que está sentindo. O protagonista diz que não tem intenção de matá-lo e quer que ele apenas execute uma tarefa. Chorando, ele grita que irá fazer tudo e pede para sua vida ser poupada. O protagonista diz que ele é muito barulhento e só precisa fazer uma coisa. Chegando perto, ele estende a sua mão e começa a olhar para ele. Jamie usa a sua magia e diz para o cara ir até o conde e relatar tudo o que sua organização fez até este momento. Igual a uma marionete, ele levanta e sai andando para ir até a mansão do conde. Jamie fala para os dois não terem pena do cara e diz que o conde logo vai resolver essa situação. Então manda os dois saírem da cidade e se esconderem. O garoto pergunta se eles não iriam questionar nada, mas os mesmos dizem que a ordem de seu mestre é absoluta. Raíza fala que acredita em seu mestre acima de tudo. Jamie diz que eles estão certos e em seu pensamento o garoto fala que seu pai provavelmente irá exterminar toda a organização. O protagonista avisa que irá estar fora por alguns dias, por isso, eles devem ficar atentos e se manterem escondidos. Quando Jamie está saindo do local, Raíza chama seu mestre. O garoto pergunta o motivo de ter o chamado. Parecendo um pouco desesperado, Raíza pergunta o que eles haviam se tornado. Em seu pensamento, Raíza já sabe que é um cadáver, mas quer saber que tipo ele é. Jamie pergunta sobre o que está curioso, mesmo fala que as suas forças ficaram muito maiores do que quando era humano. Então questiona se talvez se tornou um morto-vivo de alta classe. Raíza pergunta se isso foi um questionamento estúpido. Jamie riu, pois normalmente as pessoas se assustam quando são transformadas em cadáveres, mas eles estão se adaptando bem rápido. Raíza agradece esse elogio. Em sua mente, o protagonista fala que nunca viu pessoas assim. Normalmente se recusam pois perderam toda a sua humanidade, mas esses caras são o completo oposto. Jamie diz que recolheu boas joias.
Nosso menino fala que atualmente são apenas zumbis normais. Raíza fica triste por saber que são apenas zumbis. Saindo feliz, Jamie fala que eles podem evoluir para um zumbi de alta classe. Vemos que claramente os dois ficam felizes. Jamie diz que já está indo e pede para eles tomarem cuidado. Black fala algo, mas o garoto fala que eles não são patéticos e acha isso bastante interessante, além de que os dois parecem um cara que conheceu no passado. Mas de qualquer forma já perdeu muito tempo aqui, então deve voltar rapidamente. Naquela noite houve uma grande agitação na cidade e por causa disso o conde atrasou a sua partida para o baile. Então apenas Jamie, sua mãe e irmã estão indo. O garoto fala que poderia chegar rapidamente com magia de teletransporte. Jamie diz que a magia ficou muito boa comparada aos velhos tempos. Fizeram tantos avanços que não dá para comparar com a Era Mítica, e fala que não tem ideia de quanto tempo passou desde que foi selado. O que aconteceu depois do seu selamento foi descrito em livros de história. A espécie demoníaca invadiu e o Lorde Demônio também. Após isso, centenas de anos se passaram e a humanidade está em uma era pacífica. Na verdade, ele pode até ser a pessoa que acabou com essa paz. Jamie chama os deuses de idiotas, pois neste tempo não conseguiram nem se reunir, por isso que será mais fácil de matar todos eles. Mas por agora, tem que ir para o baile com segurança. A carroça chega até a cidade. O protagonista fala que este lugar é incrível. A sua mãe diz que esse lugar é a maior cidade comercial de todo o reino. Jamie fala que soube que a maior parte da economia vem da cidade Regen. Nosso herói está quase chegando ao seu destino. O garoto diz para sua mãe que o seu coração acelera só de pensar que vai encontrar o Conde Simon. Sua mãe, vendo isso, o abraça dizendo que o seu filho é muito fofo quando está nervoso. Ela pergunta se Jamie admira ele, pois quer ser um mago. Com um rosto não tão saudável, ele diz que sim. Sua mãe fala que o Conde Simon chegou à 7ª classe quando estava por volta da mesma idade que seu pai. Ela diz que a magia dele lembra uma lótus vermelha, por isso, o Conde tem o apelido de Mago da Lótus Vermelha. Jamie pergunta que tipo de pessoa é o Conde, sendo um pouco avoada. A mesma diz que ele é uma pessoa impressionante. Em seu pensamento, o garoto fala que não está interessado nisso, mas está curioso sobre esse Conde que tirou milhares de vidas com um único ataque. Sua mãe pede para os dois saírem da carroça. Um mordomo chega e pergunta se ela é a esposa do Conde Velton e a mesma fala que sim. Ele diz que agora irá guiá-los pelo castelo. Chegando em um maravilhoso quarto, a madame diz que o Conde Simon está sendo bastante atencioso. O mordomo chama Jamie dizendo que ele irá usar essa sala. Sua mãe avisa para o garoto voltar quando terminar de desempacotar a mala. Após alguns minutos depois, vemos algumas empregadas arrumando o cabelo da Lady. Jamie, olhando para sua mãe, diz que ela está linda. A madame se gaba e fala que está feliz por isso. Partindo para cima de seu filho, ela fala que ele também está lindo, mas as empregadas tentam impedir. Sendo séria, ela diz que vai abraçar o seu filho apenas uma vez, mas elas dizem que não pode, pois irá amassar o vestido. As empregadas falam que os preparativos da senhorita também estão prontos. Jamie diz que a sua irmã está linda igual a uma boneca. A mesma fica feliz após ouvir esse elogio de seu irmão. O garoto fala que esse vestido deve ser um pouco desagradável, mas ela deve aguentar só mais um pouco. Os mordomos falam para Jamie também começar a se arrumar. No salão de banquetes, pensando um pouco, Jamie se pergunta se um salão deve ser tão extravagante. O garoto fala para sua mãe que o gosto do Conde Simon é muito exagerado, mas ela fala que Jamie irá ficar surpreso quando vê-lo. Mulheres passam e ficam conversando com a mãe de Jamie sobre o vestido dela estar lindo. Nosso menino diz que elas só estão fazendo isso para tentar causar uma boa impressão. Na Era Mítica, tolos se sujeitaram a tudo pelos deuses. Ele fala que isso é nojento, mas a sua mãe é boa em lidar com esse tipo de situação. Uma pessoa grita chamando a atenção de todos. O cara se apresenta como Rival Banner, o administrador do território Regen. Ele diz que o baile começará em breve, e complementa falando que o Conde Simon e sua família chegarão logo logo. Um homem de cabelos vermelhos anda sobre as escadas. Jamie se assusta com a sua presença. O homem diz que faz algum tempo. Ainda impressionado, o garoto tenta falar que esse cara é de 7ª classe. Vemos que o Conde Simon dá boas-vindas a todos que estão no local. Jamie diz que o Conde é mais forte que Lindmund. Então fala que esse é o mago com o apelido de Lótus Vermelha. Simon superou as suas expectativas e isso é interessante. Ele chega perto da mesa e cumprimenta a Lady Velton dizendo que ela está linda. Ela fala que está feliz de ele estar bem. Simon pergunta por que o Conde não está ali e a Lady responde que acabou tendo algumas complicações e por causa disso iria se atrasar um pouco. O mesmo diz que entende e pergunta se o garoto que está ao seu lado é o seu filho. A Lady fala que sim e o apresenta como Jamie Velton. E apresenta também a sua filha Sarah Velton. Os dois saúdam o Conde com extrema benevolência. Uma mulher ao lado fala a Lady que seus filhos são lindos. Jamie e Simon se olham. O garoto afirma que o Conde está observando cada parte de seu corpo. Expandindo a sua mana, Jamie mostra o que pode fazer. Simon solta um leve sorriso. Então pergunta diretamente se ele é Jamie Velton. Nosso menino diz que sim. Bem de perto ele fala que irá ver o protagonista depois. E ele diz que está ansioso. Simon se vira para ir embora. O jovem novamente diz que o Conde está acima de suas expectativas e mal espera para poder conversar com ele. Em meio à multidão, uma criança com cabelos vermelhos
vermelhos observa fixamente o protagonista. Em uma mesa de jantar específica, está a família do Conde Simon. O mesmo garoto de antes pergunta como está Jamie e o Conde questiona se ele está interessado em uma criança de 10 anos. Ele diz que Jamie será o líder de sua família no futuro, por isso não seria uma má ideia saber um pouco mais sobre o mesmo. Em seus pensamentos, Simon diz que soube que o seu filho está comandando outras crianças nobres como se fosse um líder. Fala que isso é para conseguir o seu reconhecimento, mas é inútil. Simon diz que Jamie é uma criança esperta. Conversando um pouco, o Conde pede bebida antes da refeição. Uma mão toca o garoto. Vemos que a sua mãe mandando ele se dar bem com Jamie. Ele fala para ela não se preocupar. Rindo, sua mãe diz que irá acreditar em sua palavra. No seu subconsciente, o moleque pede perdão à sua mãe, pois não tem interesse em ter uma boa relação com Jamie, e irá fazer questão de pôr Jamie em seu lugar, porque assim com certeza terá o reconhecimento de seu pai. O garoto ri e seu irmão apenas o observa. Vendo isso na hora, ele percebe a intenção de seu irmão mais novo. A mãe de Jamie manda ele fazer vários amigos e o mesmo concorda. Indo embora, o garoto fala que irá usar esse tempo para descansar. Então, fora da mansão, Jamie vê o que há no terraço. O protagonista fala que o conde tem boas habilidades para a agricultura, por isso está ansioso para ter uma conversa com ele. Então alguém pergunta de quem Jamie estava falando. O garoto imbui a sua magia em sua mão para fazer uma lança de gelo, quase a lançando. Vemos que a pessoa que Jamie estava atento era apenas uma garotinha. Ele percebe que seu movimento foi desnecessário, assim fazendo a sua lança de gelo sumir. A garota pergunta como ele podia apontar isso para uma dama. Jamie diz que foi ela que pediu por falar tão perto de seu ouvido. O mesmo pergunta quem é ela, mas a garota se pergunta se deve contar, pois Jamie quase a apunhalou. O protagonista fala que essa atitude o irrita, lançando uma magia e quase amputando o pé da mesma. Neste momento, ela fica assustada. Jamie diz que isso foi uma bala de ar de segunda classe. Isso poderia a matar de forma instantânea. A garota pergunta se isso é real. Jamie pergunta se ela ainda não tinha intenção de responder. Então a mesma nega e fala que irá responder imediatamente. Ela diz que o seu nome é Ash Balé. Então o protagonista pergunta se a garota é da família Balé. A mesma afirma, falando que é a segunda filha e também uma maga espiritual. Indo um pouco mais a fundo, magos espirituais são aqueles que fazem contrato com espíritos. Os magos espirituais são bastante raros e recebem um título de barão só por ser um mago. Jamie questiona se essa garotinha realmente está dizendo a verdade. Nosso meninão percebe que ela usou um espírito de vento para poder se aproximar dele, e isso é bastante surpreendente. Ash diz para Jamie também se apresentar. O garoto se faz de sonso perguntando se é dele que ela está falando. Então a garota pergunta se existe outra pessoa aqui além dele. O protagonista se apresenta como Jamie Velton, o herdeiro da família Velton. Uma informação valiosa sobre a família Balé é que ela é fiel à família Velton. Mais tarde, na cidade do Conde Velton, observamos um cara sangrando no chão enquanto o Conde fala algo. O Conde pergunta como ele se atrevia a fazer isso em seu território, e questiona se o mesmo queria morrer, pois se esse for o seu desejo, então faria agora mesmo. O cara no chão pede por favor para não ceifar a sua vida. Indo embora, o Conde pede para o seu guarda enforcá-lo. O guarda mostra reverência ao Conde. O mesmo pede para trazer a sua carruagem imediatamente. No meio do mato, um cara parece não ter gostado da morte de seu aliado. Ainda escondido, ele segura uma pedra pedindo para iniciar o plano B. No jardim com Jamie e Ash, Ash parece estar seguindo Jamie quando mesmo não parece estar de bom humor. Ele pergunta do porquê ela está o seguindo. O garoto fala que o pai dela ser o servo do seu pai não tem nada a ver com eles. Quando Ash ia falar alguma coisa, Jamie interrompe pedindo para ela parar de falar formalmente. Ele sai falando que agora irá voltar para o salão, mas a menina segura o seu braço. Ele não entende as intenções dela e pergunta do porquê a mesma estará o incomodando tanto. Gritando, ela diz que nunca encontrou alguém de sua idade e afirma que quer ser amiga de Jamie. O garoto não entende muito bem e questiona se ouviu direito. Os dois ficam parados sem dizer nada. Em seu pensamento, Jamie pergunta do porquê ela precisa de um amigo, mas até imagina que os amigos devem ser importantes para Ash. Só que isso não é problema dele. Saindo do local, Jamie fala que não precisa de amigos. Ash grita muito alto dizendo que o garoto é um mesquinho. No subconsciente de Jamie, o mesmo diz que amigos fazem você perder a razão, e se tivesse dispersado esse sentimento desde o começo de sua vida passada, o seu eu do passado não teria passado por aquilo. Puto, Jamie fala que aquela criança o lembrou de algo bastante desagradável. Alguém chama o protagonista. Vemos que é o trio da vergonha. O garoto observa tudo e logo percebe que esse moleque é filho do Conde Simon. Jamie pergunta do porquê o Ruivinho havia o chamado. Uma criança com um cabelo de berinjela começa a dizer que o protagonista está falando de forma desrespeitosa com o
seu irmão. Os dois falam que o garoto é o herdeiro da família e filho do Conde Simon. Sendo bastante claro, Jamie manda fazer em silêncio. Parece que os moleques não conseguem mais falar. Alf pergunta se Jamie havia lançado um feitiço silenciador neles. Ele responde que o ruivo sabe o que ele fez, então com certeza é melhor que esses macacos. O garoto começa a xingar Jamie e o protagonista diz que se continuar assim irá fazer o mesmo com ele. Na mesma hora, Alf fica calado, tossindo um pouco. O menino fala que não veio ali para começar uma briga. Jamie manda ele parar de tagarelar e ir direto ao ponto, já que assim o ruivo diz que eles teriam uma conversa bastante agradável. O garoto começa a falar que os dois serão o núcleo das suas famílias no futuro, por isso seria melhor eles se aproximarem desde a infância. Pensando um pouco, Jamie logo percebe que esse moleque quer que ele se torne seu subordinado. Sem hesitar, nosso menino fala que não tem interesse e nem quer saber o que o mesmo está falando. O ruivo pergunta como Jamie se atreve a recusar. Repentinamente, ele começa a invocar sua magia. Fazendo isso, diz que o garoto irá pagar caro. O protagonista apenas olha, dando um pequeno sorrisinho. Jaime pergunta se ele realmente queria usar força bruta. O ruivo fala que fará isso do seu jeito. O protagonista logo diz que essa atitude duas caras já nessa idade o enoja. Jamie pergunta o que acontecerá se os adultos acabarem vendo aquilo, e tem certeza que o ruivinho estará encrencado se isso acontecer. Sendo sarcástico, o moleque fala que não precisa se preocupar com isso. Enquanto estiver este item, ninguém conseguirá os ver. Uma magia começa a se estender no ar. Jamie percebe o que aquilo é e diz que é um artefato de ilusão. O garoto grita falando que Jamie irá apanhar tanto que vai pedir misericórdia. Olhando para trás, o menino desfaz o feitiço do protagonista. Os dois ficam aliviados já que agora conseguem falar. Os garotos começam a ameaçar Jamie. Nosso menino apenas os ignora. O protagonista diz que isso é muito interessante. Alf começa a falar baboseiras. Lançando a sua magia, Jamie fala uma única palavra, dor, e depois pede para eles não desativarem o artefato, pois assim as testemunhas acabarão vendo as suas agonias absolutas. Nesse mesmo momento, todos caem ao chão. Ainda afetado pela magia, o ruivinho e seus amigos pedem ajuda. O garoto começa a regurgitar, afirmando que Jamie é um mago de quarta classe, e pergunta como isso tudo aconteceu, pois ele é de uma família de cavaleiros. Quase chorando, o menino percebe que não tem talento. Se levantando, ele fala que não vai perdoar Jamie, e com certeza nunca irá tolerar essa humilhação, e esse talento que ele tem vai esmagá-lo com todas as suas forças. Em outro cômodo da mansão, os dois garotos perguntam se o ruivo tinha certeza disso. O mesmo manda eles calarem a boca e segui-lo. Os garotos, incluindo o ruivo, ficam assustados, pois o seu irmão Lennon havia aparecido. O garoto pergunta o que ele queria. Lennon afirma que o seu irmão é muito frio, e pergunta como podia ficar parado quando alguém machucou o seu querido irmão. O menino vê o que havia na mão de seu irmão e pergunta aonde ele conseguiu algo tão perigoso. Lennon começa a falar que isso não importa, então diz que isso é para usar contra o pirralho dos Velton. Já louco, o ruivo aceita aquele temível item. Já de noite, uma carroça chega em uma mansão. O pai de Jamie desce da carroça. Observamos que o Conde Simon o cumprimenta. O Conde Velton agradece e ri, falando que está surpreso pelo Conde Simon o vir ver pessoalmente. Eles começam a conversar sobre a vida cotidiana. Já dentro da mansão, o Conde Velton pergunta como havia sido o baile e Simon diz que foi bom, além de que conheceu o seu filho. O Conde Velton pergunta a Simon o que o mesmo havia achado dele. Ele comenta que achou a criança interessante e tem inveja de como o Conde Velton consegue amar os seus filhos. Velton pergunta se ele tinha problemas com os dele, mas ele apenas fica calado e começa a falar de Jamie, falando que o mesmo é incrível. O Conde Velton vê que Simon está se esquivando da sua pergunta. Ele pergunta se Simon acha que Jamie é talentoso. O mesmo afirma que aquilo é ridículo, pois ele com certeza é o melhor que já viu em toda a sua vida. Conde Velton fala que Simon está falando a mesma coisa que Lindmon. Velton diz que o talento do seu filho é enorme e é mais do que havia imaginado. Simon diz que o seu filho é um gênio e futuramente irá despertar o seu potencial sozinho. Então complementa dizendo que tem inveja do Conde por ter um filho tão promissor. Por alguma razão, Velton fica assustado. O Conde começa a explicar que eles humanos são frágeis. Comparado aos dragões e demônios, os humanos são fracos. A humanidade só consegue manter os status por causa dos mestres da espada como o Conde Velton. Mas o que um mago de nona classe poderia fazer? O Conde continua a suar frio. Simon fala que os dragões não poderiam mais menosprezar os humanos. Por isso sonha com um mundo que é governado por humanos. Velton diz que isso é apenas soberba. Simon fala que Velton conhece as histórias perdidas desta terra. Velton fica ponderando sobre o que o Conde está falando. Nos é explicado que a história perdida é uma história que poucos conhecem. Há cerca de 10.000 anos atrás, algo devastou toda a história do mundo. Em seu pensamento, Velton diz que a história por trás desta devastação não foi contada para os humanos. Por isso, Simon quer uma força que possa garantir que essa destruição não aconteça novamente. A luz da lua ilumina o céu enquanto os dois condes se despedem. No outro dia, vemos Jamie ainda dormindo em seu quarto.
Velton observa ele falando que as expectativas que os outros têm sobre o seu filho são muito altas. Um talento absurdo, mas tudo que o conde quer é ter um lugar para ficar com Jaime em paz. Então diz que dará tudo de si para que o seu filho cresça forte e saudável. À tarde, na mansão do conde Simon, dentro do salão de banquetes, Jaime questiona do porquê seu pai parecer tão preocupado ontem. Nesse momento, Ash chama a atenção do garoto, mas cansado, o protagonista fala que não tem nada para conversar com ela. Porém, a mesma não liga para o que Jaime pensa e grita chamando a sua irmã. O protagonista fica irritado por ela ter chamado mais pessoas. Então levanta da cadeira e fala que irá sair, mas ela reclama da atitude de Jaime. Vemos que a irmã de Ash chega mesmo, se chama Rebecca, ela é a filha mais velha da família Balé. Sem nenhuma razão aparente, Jaime fica perspicaz sobre a garota. Ash pergunta se por acaso Jaime havia se apaixonado pela sua irmã. Com um semblante triste, o garoto chama pelo nome Jane. Observamos que Jane é a pessoa que Jaime amou em sua vida passada e a única que se sacrificou por ele. Uma pessoa mal amada chega no salão. Vemos que é apenas o Ruivinho. Ele está segurando o artefato. Olhando para Jaime, o mesmo diz que o garoto está morto. Nosso protagonista não parece notar que o mal está ali e continua a olhar para sua antiga amada. Sorrindo, o moleque fala que finalmente havia o encontrado e que a partir de agora, Jaime irá o saudar como seu senhor. Ash fica desesperada após ver a bola de fogo ir em sua direção. Rebecca grita falando para sua irmã correr. Tão friamente, Jaime diz para o garoto sair de seu caminho e o mesmo parece estar assustado. Ele fala que Jaime conseguiu cancelar uma magia de sexta classe. O garoto pergunta como isso havia acontecido. Jaime olha para o ruivo como se o mesmo fosse um pedaço de lixo. Então manda ele morrer. Uma magia de gelo começa a surgir em volta do corpo do menino. O garoto não parece entender a sua situação, mas depois nota que a sua vida está se esvaindo. Com um olhar morto, Jaime continua observando o moleque. Uma mão calorosa chama Jaime dizendo para ele parar. O garoto chama pelo seu pai. Nosso menino está com um rosto de sono, enquanto seu pai diz que está tudo bem. As duas garotas estão assustadas. Então o protagonista parece adormecer. Todos olham a cena, inclusive o conde Simon. Velton fala que Jaime realmente tentou matar alguém. A princípio, junto com Simon, achou que era apenas uma coincidência. Mas é impossível isso acontecer por acaso. A julgar pela expressão do conde Simon, o mesmo achou incrível esse feito de Jaime. A mulher do conde fala que nosso garoto havia ferido seu filho e pergunta se ele não iria aplicar alguma punição. A madame chega e diz que o moleque atacou Jaime primeiro, o garoto que começou a luta, e atacou Jaime com um artefato. Então pergunta à senhorita se a mesma está mentindo. Desesperada, ela tenta falar algo. Com raiva, a madame pede para a mesma continuar. Velton entra na frente vendo que algo de mal poderia acontecer. A mãe de Jaime bota pressão sobre a senhorita até que a mesma pede para alguém ajudá-la. Ela olha para Simon. Na sua mente, não importa se o seu marido seja frio, afinal um garoto aleatório atacou o seu filho. O seu rosto se perde ao ouvir que Simon está se desculpando e pede muitíssimas desculpas a madame Velton. Todos estão parados, calados e serenos. A mãe de Jaime aceita que não adianta ficar com raiva e fala que por agora irá se retirar. Os dois condes moralmente se despedem, alertando para todos que pede desculpas pelo incidente e complementa falando que irá encerrar a festa por hoje. Os nobres saem após ouvir isso. A sua mulher pergunta como ele pôde fazer isso com o próprio filho. Então começa a gritar dizendo que o garoto é o seu filho. Sendo razoável, o cara manda ela calar a boca, além de mandar a mesma ir para dentro, pois tinha muitos olhos sobre eles. Ao anoitecer, com uma linda lua branca, cortinas vermelhas e vozes vazias de uma senhora sem razão, Simon pergunta se o garoto queria a sua atenção. Agindo de maneira disciplinar, o conde diz que ele não tem direito de ficar calado. Simon diz inúmeras coisas assim, sobrecarregando o menino. No seu subconsciente, Al fala que só queria a atenção de seu pai, mas agora o mesmo está tão assustador. O garoto conta as suas baboseiras. Cortando a sua opinião, Simon pergunta quem o entregou o artefato. Vemos que Alf fica indeciso. O conde diz que não gosta de perguntar a mesma coisa duas vezes. Novamente pergunta quem o entregou o artefato, e sem saber o que fazer, ele entrega o irmão. Mais tarde, Simon chama Lennon, e o mesmo pergunta do porquê ele havia o chamado. Já com raiva, ele parecia saber do que se tratava, e então diz que o seu irmão é muito idiota por não conseguir nem manter a boca fechada. Sendo cauteloso pela segunda vez, pergunta o motivo do seu querido pai ter o chamado. Simon questiona se foi Lennon que havia entregado o artefato, e o mesmo afirma que sim, e pergunta do porquê o garoto entregou um item tão perigoso para seu irmão. Lennon fala que não queria ver o seu irmão apanhar para um pirralho. Gritando, o conde diz que Lennon apenas manipulou Alf. O mesmo fica assustado com essa reação de seu pai. Alf não acredita que o seu irmão apenas o manipulou. Simon diz que não tem nenhum interesse neles e pergunta se eles sabem do porquê disso. O conde afirma que nenhum dos dois tem talento. Com uma aura de morte, fala que se eles realmente queriam a sua atenção,
atenção. Deveriam provar que são dignos com atitudes, não com brincadeiras. E complementa falando para eles arrumarem as suas bagunças sozinhos. Antes do sol nascer, os dois têm que pedir desculpas para Jamie Velton. Os mesmos ficam calados. Alf pergunta se Lennon irá se desculpar com Jamie. O seu irmão não parece ter palavras para aquela situação, com os seus olhos brilhando. Lennon diz que com certeza irá provar o seu valor. Já no quarto de Jamie, sua mãe olha para ele bastante preocupada. O garoto está sonolento. A madame parece estar pensando sobre a sede de sangue que Jamie manifestou anteriormente. Ela pensa que se o artefato tivesse sido ativado adequadamente, o seu filho poderia ter morrido. Fechando seu punho, diz que não pode perdoar o Conde Simon e que irá precisar de uma grande compensação para esse ocorrido. A mesma duvida do que está pensando. Uma mão toca o seu ombro. Por trás, Velton pergunta se ela está bem. Olhando para Jamie, a mesma fala que não tem nenhuma razão para estar bem. O conde questiona se ela precisa de algo. A madame diz que apenas está preocupada e que não quer mais causar nenhuma intriga entre os nobres. Feliz, o conde fala que Alf foi fortemente repreendido. Os dois saem do quarto de Jamie dizendo que é melhor descansarem. O garoto parece estar se movendo debaixo das cobertas. Rindo, diz que entende a preocupação deles. Contudo, nosso menino ainda pensa em sua amada. Ele nunca poderia pensar que a mesma havia reencarnado. Mas isso não é tão estranho, pois até ele reencarnou. Porém, ela não possui alguma memória de sua vida anterior. Isso o deixa um pouco triste. Ela ter reencarnado na mesma época que ele é ironia ou plano de alguém. Black chama a atenção de Jamie para parar com esses pensamentos. O garoto fala que está pensando um pouco demais. Apertando o morcego, se pergunta do porquê estava tão preocupado. Mesmo assim, a morte dela parece ter abalado o protagonista. Triste, o garoto apenas fica quieto. Em algum outro lugar do reino, observamos que um cara diz que o mundo da magia está passando por grandes mudanças. Um dos pássaros tem uma fita em seu pé. O encapuzado grita para eles voarem. Em uma floresta, vemos que Jamie está caminhando. O garoto olha para o lindo céu. Black diz que ama esse afresco vindo da flora. Jamie fala que não sabia que Black conseguia sentir o vento. O morcego reclama e o garoto pede desculpas e continua a andar. Jamie fica feliz de ali estar tão quieto e calmo. O protagonista parece querer encontrar alguém, mas algo chama a atenção de Jamie. Ele se pergunta que som foi esse e de onde está vindo. Para ver a localização, Jamie expande a sua mana pelo ambiente. Quando encontra o mesmo, corre em direção ao local do som. O garoto não parece ter tanta resistência, mas continua a correr. Chegando ao local, vemos que a pessoa que Jamie está procurando é Jane. A mesma está segurando um espírito da água. As duas ficam assustadas com a repentina presença de Jamie. A garota pergunta quem está ali. Quando vê que é Jamie, pergunta se o Duque está bem, e o garoto afirma que sim. Nosso menino relata ter esquecido o nome dela. A mesma diz que o seu nome é Rebecca Balé. Em seu pensamento, o protagonista fala que as duas são elementalistas da água. Rebecca chama a atenção de Jamie, perguntando do porquê ele está com uma expressão tão triste. O garoto parece ainda estar perdido em seus pensamentos. Rebecca pensa que ele deve estar em choque pelo que aconteceu ontem, dando um passo para frente. A garota o abraça. Jamie diz que esse seu sentimento é apenas um resquício do passado. Ela pergunta se Jamie agora está bem e o mesmo fala que sim. Rebecca diz que quando se está com dificuldades, apenas com um abraço esse fardo pode ser compartilhado. Ele questiona se foi o seu pai, o Visconde Balé, que falou isso para ela. Com um grande sorriso, a garota fala que sim. Rebecca diz que estava triste pois não conseguiu conversar com Jamie e o garoto fala que também estava triste por isso. A garota pergunta se isso é verdade e tímido Jamie fala que sim. Olhando para as flores, ele diz que agora ela é uma pessoa diferente. O garoto fala que é uma tradição da família Balé fazer contrato com espíritos do vento e Rebecca diz que tentou, mas eles sempre recusaram. Só que um dia Undine veio até ela e firmou um contrato. Essa era uma grande decisão, mas por impulso acabou fazendo isso sozinha. Jamie lembra algo sobre o Rei Elemental. Um contrato com o Rei Elemental é um contrato de alma e mesmo depois da morte o espírito sempre a acompanhará. O protagonista pergunta se ela foi repreendida, mas Rebecca diz que o seu pai ficou só um pouco decepcionado. Jamie fala que isso é incrível, pois para um elemento se aproximar de alguém e ainda pedir para firmar um contrato. Querendo ou não, isso faz dela especial e complementa falando que ela foi escolhida pela água. E pede para Rebecca acreditar em si mesma. A mesma agradece pelas palavras. Jamie também agradece e diz que agora irá embora. Sem entender do porquê ele vai embora, Rebecca dá adeus. No seu subconsciente, ela diz que queria conversar mais. Envergonhado, se pergunta do porquê se sentir assim. Vemos que Jamie parece relutante, pois falou de forma muito formal. Horas depois, já na mansão do conde, duas pessoas chamam Jamie. Observamos que é Alf e Lennon. Nosso menino pergunta o que eles querem. Alf pede desculpas. Jamie diz que isso foi um pouco repentino. Sorrindo, o protagonista fala que provavelmente foi o conde que fez ele pedir desculpas.
Alf fica com vergonha após essa pergunta. Jamie diz que entende, só que pergunta do porquê essa outra pessoa estar ao seu lado. O protagonista pergunta se ele realmente estava tão assustado para não conseguir nem vir sozinho, porém Lennon diz que foi ele quem deu o artefato. Depois de contar isso, Jamie fica bravo, pois os dois irmãos tentaram o ferrar, então pergunta o nome dele. Sorrindo, o garoto diz que o seu nome é Lennon Simon. Jamie ativa a sua habilidade de avaliação. Ele diz que Lennon tem um grande talento para magia, além de ser bem espirituoso. Os dois continuam a se encarar, e enquanto isso Alf fica atrás do seu irmão. Lennon diz que nada de ruim aconteceu, então complementa falando que agora iria embora. Jamie pergunta se essa criança acha que ele é algum tolo. No dia do caos, Lennon nem estava lá. Esse garoto deve achar que todos abaixo do seu pai são inferiores. Jamie diz a Alf que o mesmo terá problemas para ser o herdeiro, mas o garoto não entende o que Jamie está tentando dizer. Nosso menino olha fixamente para Lennon. Andando para frente, ele fala que isso não é da sua conta. Mas se Lennon é a pessoa por trás desse crime, então ele merece uma punição adequada. E pergunta se Lennon não achava o mesmo. O garoto parece assustado com a atitude de Jamie. Lennon percebe que agora está tudo escuro e o seu corpo está ficando muito frio. O menino se ajoelha. E Jamie diz que agora é a sua última chance, chorando frente ao poder da escuridão. Lennon consegue escapar, mas pondera se aquilo era só uma ilusão. Mas mesmo se fosse, ele ainda parece sofrer de uma grande dor. Olhando para cima, Lennon diz que essa é a sua última chance. Jamie sorri, enquanto desesperadamente Lennon fala que imediatamente precisa se ajoelhar. O pequeno garoto pede desculpas. Fora da mansão, várias carroças se encontram. Jamie diz que finalmente irá para sua casa. Isso foi tão cansativo que seria melhor ficar em casa, sendo preenchido de beijos. O garoto pergunta o que diabos está pensando. Simon chega no local dizendo que Jamie está de bom humor. O protagonista fala que finalmente estará voltando para casa. Simon diz que foi uma pena não poder conversar com ele. O mesmo fala que também está um pouco desapontado, pois estava ansioso pela conversa. Simon fala que Jamie pode ficar mais, mas imediatamente nosso menino recusa. Além de que está bem cansado, e o conde sabe do porquê disso. Simon ri falando que sabia. O conde diz que o mundo mágico está observando Jamie, porém protagonista fala que sabia que seria assim. Então, ao observando, ele pergunta se o protagonista realmente sabe quem é. Sarcasticamente, Jamie diz que sabe muito bem. O protagonista fala que deu uma punição a Lennon, mas Simon já sabia que seria assim. Surpreso, Jamie pergunta se o conde não está irritado pelo mesmo ter punido o seu filho. Nosso pai do ano diz que ele recebeu punição pelos seus atos. Na sua mente, Jamie já imagina do porquê esses moleques serem encrenqueiros. Jamie fala para o conde que o seu filho Lennon tem um ótimo talento para magia. Simon diz que conhece o talento dele e ele não tem nada. Perdendo a paciência, o protagonista fala que não faz mal ensiná-lo. Além de que isso é tudo culpa dele, que ignora suas crianças e diz que elas não têm talento. O conde pergunta se julgou Lennon mal. Simon questiona se Jamie viu algo que o mesmo não foi capaz de ver, pois é como se tivesse um grande mago diante dele. O conde iria falar algo, mas alguém chama Jamie. O garoto brinca falando para Simon não escutar o que ele falou. Indo embora, o conde percebe que Jamie tem um grande potencial, mas como esperado, isso foi lamentável. Mais tarde, vemos Jamie encapuzado. Black fala algo para o garoto. Jamie diz para ir rápido e pergunta do porquê eles estarem tão atrasados. Esquecendo esse assunto, o protagonista pergunta o que haviam descoberto. Raíza diz que a igreja Genis tem feito boas ações sem receber nada em troca, fornecendo comidas e abrigos para sem-tetos, além de que atualmente estão administrando um orfanato. Todas essas ações foram depois do colapso da Lival. 2 meses atrás, quando o Conde Velton aniquilou toda a organização, a igreja oficialmente iniciou um trabalho missionário. Eles alimentaram pobres, além de dizer que estavam pregando a vontade da igreja. Logo, os cidadãos se transformaram em membros devotos. Atualmente, a igreja Genis está sendo a mais adorada em Ais. Com essas afirmações, Jamie fica impressionado, porque é impossível esses desgraçados fazerem alguma coisa em prol dos outros. O garoto grita perguntando aos dois se eles acreditam que a guerra e a paz possam coexistir. Seguindo o óbvio, eles falam que não, mas acreditam que eles estão conectados. Jamie diz que é isso que a Genis é. Uma paz falsa sobre um monte de corpos, pois a guerra é quando o Deus deles brilha. O que os padres estão fazendo vai contra todo o princípio da Genis. Com certeza estão escondendo algo por trás de bons atos e pede para Raíza e Azar descobrir o que eles planejam. No orfanato da igreja Genis, alguém fala com Rick. O mesmo fala que ali é o paraíso. O cara diz que Rick passou por muita coisa, mas agora não precisava se preocupar. A criança fala que faz 1 mês e meio que entrou no orfanato junto de sua irmã. A mesma pergunta se Rick já havia chegado em casa. Ele diz que já está
está de volta. Segundos depois ela percebe que ele está do seu lado e Rick afirma que a sua irmã é cega. Por bastante tempo sofreram uma vida de miséria e desesperadora. A igreja Genis foi a primeira a estender a mão. Observamos que Rick apenas chora quando viu a mão de Deus sua irmã e ele receberam uma nova vida. Uma criança pergunta se Rick e Ana ouviram, então eles perguntam se aconteceu algo. O amigo deles, Chino, foi favorecido por Deus e agora ele vai se tornar um padre. Rick parece entusiasmado após saber que o seu amigo irá se tornar um padre. Com asas de morcego, Jamie sobrevoa a cidade. O garoto fala para Black que agora irá descer. Jamie nota algo logo abaixo. Uma pessoa caída no chão, com seus pés já no solo. O protagonista questiona o que há com a energia desse homem. Diz que é uma energia sagrada, então provavelmente esse cara deve ser um padre. Olhando mais de perto, Jamie vê que é um clérigo de alto escalão e que isso é um pouco problemático. Mas se pergunta do porquê ter um cavaleiro sagrado jogado no chão. Jamie fala que apenas pode matá-lo. O cara pega o seu pé. Nosso menino fica assustado e pergunta que diabos é isso. O moleque no chão parece querer falar algo. O protagonista tenta entender o que o cavaleiro estava tentando dizer. Parecendo um zumbi, o cara ainda tenta falar. E quase caindo, ele diz que está faminto. Esse vídeo foi pro bueirinho e pra sair a parte 2 você deixa um likeinho.